pensando nisso, que a carreira é de cada um. E o salário também é. Chegou a hora do bola na fogueira, porque a gente já está aqui com 1h15, o papo está muito bom, muito rico. Agradeço a vocês de antemão. A gente vai fazer ainda todo um encerramento bonitinho, porque aqui a gente faz todos os rituais. Mas falando aí do bola na fogueira, que é sempre a polêmica. Então, vocês podem responder com sim e não, de preferência, porque, né, para ser o bate-pronto rápido. O sim e não, e também justificar por que não. Tem aí a polêmica da faixa salarial. Faixa salarial, pergunto ou não pergunto? E outra, aí vão ser 2 sims, tipo 2 sims ou 2 não, um sim, não. Pergunto ou não pergunto na entrevista, ou já ali, né, quando estou fazendo o meu processo. E outra, respondo ou não respondo? Né? Falo o de bate-pronto ou não? Deixo para uma conversa a posteriori, né? Aquela conversa do depois que já estou praticamente contratada, já fui selecionada, vamos chegar nos pormenores ali, a gente vai conversar para chegar ali para tentar azeitar a situação, deixar ela bem redondinha para a gente fechar o contrato. Então, faço a pergunta ou não faço, isso para quem é de RH, quem contrata e etc. E respondo ou não respondo. Quem começa? Começar. Pergunta polêmica, mas na minha visão é sim e sim. Eu acho que o processo de seleção ele é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a empresa está avaliando o candidato também tem que ter esse papel e de se empoderar que eu também preciso avaliar a empresa em todos os cenários e quesito remuneração. Então, está muito alinhado ao meu momento de carreira, meus objetivos pessoais, profissionais. Então, até na Corbis, por exemplo, quando eu vou abordar algum candidato, eu acho super importante eu explorar, entender o momento dele, né? Qual a expectativa, mas em contrapartida também já compartilhar com ele se o que ele está aspirando está dentro do nosso cenário, está dentro do nosso escopo. Para não chegar, por exemplo, num cenário onde não teve esse alinhamento de expectativa, e aí na última etapa a gente ter o candidato como aprovado, e a gente fazer a oferta e para ele não fazer sentido, ou ter uma frustração. Então, eu acho que é super importante, sim, como candidato, eu perguntar. Eu acho que não é indelicado, acho que é super importante, e eu acho que é importante a empresa também trazer essa visão, olha, está dentro do escopo, não tá, eu acho que é uma questão também de alinhamento, né, de expectativa e de transparência também, então acho que é super importante trazer essas informações. Perfeito. Eu posso responder como Jorginho, não como responsável de RH? Eu nunca fiz essa pergunta na minha carreira. Nunca. Nunca. E aí você vai falar, pô, e tu... É porque tu não valoriza isso? Não. Sabe, tipo, eu valorizo outras coisas, sabe, que aquela empresa pode me pagar de maneira além da remuneração, sabe? Então, poxa, eu olho para clima, eu olho para cultura, eu olho para quem vai ser minha liderança, o quanto que eu vou aprender com aquela liderança, sabe? Eu pergunto muito mais do quanto que eu vou aprender do que, tipo, de fato de salário. Então, eu, Jorge, tá bom? Eu, Jorginho, nunca perguntei sobre qual era a remuneração de uma vaga. Porém, eu não me sinto ofendido quando eu estou entrevistando um candidato, uma pessoa candidata, se ela me pergunta qual é a faixa da vaga, sabe? Eu vou falar abertamente para essa pessoa, falar assim, ó, a faixa é essa, tá bom? Vai desse valor até esse valor, e a gente vai fazer um matching com o teu conhecimento, com a sua habilidade, com a sua atitude, com a sua história, né, com o que você já fez até aqui. E quem vai fazer isso? Vai ter a tua pretensão, a liderança técnica vai estar junto comigo, e vai estar eu como RH validando isso. Então, eu, Jorge, eu nunca perguntei, e não pergunto, tá bom? Quando me perguntam qual é a minha pretensão, eu sempre tento olhar na minha posição atual, né? E eu acho que cada vez mais, quanto mais sênior vocês estiverem, vocês vão olhar, mas uma pessoa júnior também pode olhar, eu tento olhar o total compensation, tá bom? Então, poxa, o que é esse tal do total compensation? É o que eu vou ganhar em um ano ou então em um mês naquela empresa, quando eu somo tudo. Quando eu somo salário, benefício, quando eu somo, por exemplo, o total de bônus que eu recebo, se a empresa tem equity, se a empresa não tem equity, entendeu? E aí sim, tipo, eu falo, poxa, dado o contexto, tá bom? A minha pretensão é essa. Uma empresa, por exemplo, que não tem equity, para um profissional que é sênior, tá bom? Eu tô falando de um profissional que é sênior, eu tô indo para um head de SEO, tá? Dependendo, não faz sentido para ele dar a pretensão dele sem saber se a empresa tem equity, se a empresa tem bônus,
qual é a variável desse bônus, né? Qual é o múltiplo. Ele vai precisar dessa informação. E é importante. Então, pessoal, eu, Jorge, nunca perguntei, tá bom? E eu sempre, tipo, na maioria das vezes, eu sempre recebi salários maiores do que a minha pretensão. Porque eu nunca estava interessado, tipo, no valor, sabe? Tipo, daquela vaga, sabe? Eu sempre ia, tipo, cara, o quanto eu vou aprender com aquela pessoa que tá trabalhando comigo? Eu vou tracionar ou não vou tracionar? Vou. Então, bora que dá, sabe? Posso só comentar? Que acho que o Jorginho trouxe um ponto importante, que é aí entra um outro salário emocional, que eu acho que é importante também. E aí essa pergunta ela é polêmica porque, como o Jorginho comentou, acho que vai muito também da prática, né, do RH ou do momento do processo. Então, talvez num primeiro contato, é difícil para a pessoa, talvez, trazer a pretensão salarial dela, se ela nem conhece quais serão os desafios, qual a expectativa, o que eu vou desenvolver, qual que vai ser o meu papel. Então, é complexa, né? E é uma pergunta polêmica que, na minha opinião, acho que envolve vários cenários. Né? Talvez num primeiro contato, talvez soe como evasivo, né? Como que realmente eu vou trazer a minha pretensão se eu não sei o desafio, se eu não sei do projeto, mas dependendo de como o processo está acontecendo, acho que tem essa balança, talvez, aí também é muito de perfil, acho que de pessoa, né? A pessoa realmente, talvez pro momento dela, pode acontecer, talvez, pro momento dela, financeiramente falando, esse seja o objetivo, mas pode ser que no momento, geralmente, quando você está numa posição, não necessariamente não é uma regra, mas quando você consegue fazer esse balanço desses pontos que o Jorginho trouxe, o salário emocional, ele pesa mais. Então, nesse cenário, é muito comum pessoas saírem de um lugar que estão ganhando super bem para ir para um outro lugar, porque o salário emocional, ele pesou mais. Então, o que eu vou ganhar de experiência? Eu vou ter mais desafios, enfim. Então, é bem complexo, assim, essa questão de salário, né? Olhando tanto a parte mesmo financeira, quanto a parte emocional. Cara, eu já saí de lugares para ganhar a mesma coisa, tá? E aí, tipo, o meu salário composto, o que eu fiz? Falei, cara, se eu for para essa oportunidade nova, o quanto que eu vou aprender e o quanto que eu vou estar valendo a mais daqui a 1 ano e daqui a 2 anos. Bom, beleza, bora lá, dali. Mas uma outra questão, porque vocês estão falando muito da versão bonita dos fatos, né? Mas, por exemplo, tem processo seletivo que eu vejo que o cara, o recrutador chega falando, não, o salário você vai conversar com o gestor. E aí você chega numa reunião, passa por uma entrevista, passa por outra entrevista, faz o teste, e quando você vai conversar sobre o salário, né? Qual é o momento que vocês veem que tem que ser o momento de entrar nesse assunto? Porque, mal ou bem, quando uma pessoa vai ouvir uma proposta nova, a pessoa está interessada, né, nos benefícios dessa proposta. Na Geek, a gente tem recebido cada vez mais inscrições nos nossos processos seletivos, né? Então, o time está escalando muito o nosso funil de seleção. Daí, essa pergunta de alinhamento salarial, de expectativa, a gente já faz como pergunta automática, tá? Para a pessoa, cara, a nossa faixa é essa. Você topa continuar? Sim ou não? Ah, Jorge, seco assim? Cara, para o nosso atual momento, a gente entendeu que faz sentido, né? E até agora, com o NPS, com o CSAT que a gente está acompanhando do processo, né, não tem prejudicado a nossa experiência. Pelo contrário, tem pessoas que são sêniores demais para aquela posição e até acham assim, cara, que bom que eu não investi tempo suficiente nesse processo. E já alinhou a expectativa. Daí, quando você vai e coloca uma posição superior, ela já sabe, putz, deve ser a faixa que eu quero, então eu vou lá e faço, sabe? O Marden trouxe um comentário, acho que é bem pertinente, né? Que é a questão de alinhar talvez a faixa, o range salarial, nesse primeiro contato, né? Para alinhar a mesma expectativa. Então, são pontos que a gente precisa olhar, né? Quando a gente está conversando, e que eu imagino que talvez para o candidato faça sentido. Também avaliar isso e entender se faz sentido para o momento dele, né? Boa. Todos os comentários super pertinentes, mas aí eu vou ser o papel da host mesmo. Brasil, estamos com 1h24 de live. Então, assim... A gente podia fechar com 42, né?
Meu pai. 1h42? 1h42? Gente do céu. A gente está correndo porque o assunto está muito bom, muito rico. Uma troca, assim, super interessante. Eu acho que a gente nunca teve tantas perguntas no chat, porque vocês falaram muito sobre carreira e aí a gente tem exemplos também. A Amanda trouxe muitos exemplos. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem o que elas estão vivendo muitas vezes. Porque a gente vive é o que o outro também ou já viveu, é o que o outro está vivendo hoje, né? Então, a pessoa precisa dessa ajuda, né? A gente está aqui exatamente para democratizar e trazer isso. Então, assim, para ficar rapidinho, Amanda, Júlia e Newton. Sim, não, no mesmo contexto que o Marden trouxe ali, vocês querem que o salário seja falado, ou pelo menos a faixa ali, no primeiro contato, vocês falam sobre isso, sim ou não? O que vocês acham rapidamente para a gente ir para os finais ali e os jabás do dia? Sim, total, concordo com o Marden, é isso. A gente tem que alinhar logo no primeiro momento para poupar o tempo, né, de ambas as partes. Então, para mim, é 2 sims. A transparência tem que ser fundamental. E eu prezo muito por isso, acredito que todo mundo preza. Então, para mim, tem que ser transparente no primeiro contato. E também tem uma questão que eu queria comentar sobre o salário emocional. Porque eu vou entrar nesse mérito. Porque lá alguns anos atrás, quando eu era júnior, eu entrei numa equipe que tinha muita qualificação. Então, foram grandes professores. Então, esse salário emocional, entre aspas, eu não ia encontrar em lugar nenhum. Então aprendi com essas pessoas que tinham conhecimentos maiores do que eu, e foi como uma grande lição de vida, né? Como um grande curso. Então, para mim, esse salário emocional que eu tive lá no passado foi muito importante, também levando em consideração o salário. Mas às vezes eu vou muito com o Jorginho também. Eu vejo o que essa empresa vai trazer, né? De ponto de melhoria, o que eu vou aprender a mais, o que isso vai ser benéfico para minha carreira. Então, eu acabo ficando na gangorra ali mais de salário emocional do que salário. A minha resposta é sim e sim, mas eu acho que tem que ser muito 50-50 essa questão de salário real e salário emocional. Eu falo isso muito porque eu vim da Brasilândia, eu vim de uma região periférica da cidade, eu queria melhorar meu status financeiro e status financeiro da minha família, então eu sempre vou colocar na frente, sim, também o salário real na hora de fazer uma contratação, tanto para mim quanto contratar alguém. O Pousada Nerd aí vai ser em breve meu assistente de SEO. Então, é um seguidor aí que já vai virar assistente. E é isso, eu acho que o salário é super importante, sim. O salário emocional também, porque eu já fiquei doente ao ponto de ter um burnout praticamente. Então, eu sei que isso é muito importante também, mas tem que ser meio a meio. É o equilíbrio, não dá para não considerar o salário real, nem nessas situações. E eu queria fazer uma provocação, só finalizar nessa provocação aí. Eu tenho um irmão que recentemente foi diagnosticado com autismo. E até hoje eu não vi uma vaga PCD de SEO, então eu quero provocar vocês para criar alguma vaguinha PCD aí que eu acho que precisa sim aí no mercado também. Tá faltando essa inclusão agora. Eu tô vendo muito mais mulher no mercado, mas eu não tô vendo vaga PCD aí na área. Além da cota, né? Amanda, eu estava pensando aqui com relação ao salário que você falou, né? Um ponto importante para tu fazer um hack bom numa entrevista é tu estudar essa empresa. Tem uma ferramenta chamada Glassdoor, que é bem legal, né? Onde as pessoas que trabalham nas empresas vão lá e colocam o quanto que elas ganham. É claro que vale vocês colocarem um detrator, porque na maioria das vezes as pessoas que colocam lá colocam um pouquinho a mais, né? Então, para você, a pessoa ganha 2.500, ela vai lá e coloca 3, né? Se ela ganha 2.800, ela coloca 3. Então, coloca um fator de detrator, daí você vai saber o quanto que aquela empresa que você está indo paga para aquela posição que você está atuando. E aí, quanto mais forte, né? Quanto mais pessoas responderem, maior vai ser o indício, por exemplo, quando você falar sua pretensão, né? Até saber se está alinhada ou não com aquela empresa. E uma outra dica que eu dou é, além de olhar para a empresa, é entender o seu mercado, sabe? Poxa, as empresas desse porte, por exemplo, vamos supor que aquela empresa lá não tenha nenhuma classificação no Glassdoor, mas empresas daquele porte, quais são? Se for startup, são essas aqui, tá? Então, cargo de SEO, sala de SEO é esse aqui. Tá, então a média desses salários aqui tá dentro ou não tá dentro do que eu quero? Faz sentido. Porque a gente, como RH, inclusive, a gente valida a senioridade de um profissional e até cogita se a pessoa de fato é sênior. Por exemplo, a pessoa fala assim,
eu sou sênior, eu tô pedindo R$1.000. Calma aí. Tem alguma coisa esquisita nesse negócio. Beleza? Então, assim, eu acho que vale a pena, tipo, a gente estudar, tipo, o mercado antes de você também entrar na entrevista e tu tá com a tua pretensão que você quer, sabe? Com certeza, eu usei muito Glassdoor e Love Mondays antes, né? Agora deu merge. Eu acho muito legal essa perspectiva. E assim, eu só vou trazer uma nova polêmica para a gente finalizar, e que na verdade não é pergunta, é só assim, é só para a gente não criar um termo ali, o José trouxe isso, de tipo assim, salário emocional, gente, não existe, desculpa, eu vou trazer essa. O termo salário não, porque salário é algo que você paga, e né, salário é algo físico, dinheiro. Então vamos falar aqui, na verdade, de ambientes não tóxicos, e de ambientes de crescimento, ambientes positivos e ambientes colaborativos, como esse que o Newton trouxe e a Jennifer trouxe. Porque a gente tem que pensar aqui que, na verdade, o ambiente, né, tem que proporcionar para a gente um voo grande, né, longo, para que a gente colabore, troque, aprenda. Então, assim, só para a gente não cunhar o termo, porque senão as pessoas começam, assim, eu super entendi a provocação do Josué, porque realmente salário é algo físico. Salário é uma troca, bem capitalista, tá? Assim, é dinheiro, físico, ponto, paga conta. Sal, né? E o mental, ele é, na verdade, o que a gente tem que procurar e proporcionar. A gente procura como profissionais e a gente proporciona como empresa. Então, o que é um ambiente fácil de se trabalhar, um ambiente colaborativo, um ambiente em que a gente se sinta livre, né, para ser quem a gente é, das nossas escolhas, um ambiente sem preconceitos, um ambiente também que acolha a diversidade nesse sentido, não só pela cota, né, que olhe, por exemplo, para autistas e etc. A gente tem que, na verdade, ter um ambiente que nos proporcione a felicidade de estar trabalhando com aquilo, de trabalhar exatamente com o que a gente quer. E isso casa com o salário físico, e a gente equilibra os dois pontos para escolher o melhor lugar. Para dizer assim, eu vou crescer nesse lugar? É um desafio que vai ser interessante para mim? Ou não estou crescendo mais? Não precisa nem ser insalubre, não precisa nem ser tóxico, mas eu não estou crescendo mais. Eu vi um outro desafio, estou olhando para o lado, coisa está acontecendo, estão me chamando a atenção, a gente vai balanceando. Então é isso, a gente vai ficando por aqui depois dessa bomba, né, que Rosana solta. Não existe isso, mas não é só contextualizando, né? Mas agradecendo novamente a vocês, participação mais do que especial. Jennifer, muito obrigada. Jorginho, nossa, super obrigada pelo seu tempo. Newton também, Júlia, Amanda, que fazem parte aqui do SEO de Pijama. A gente só está crescendo nessas lives, tanto em tempo como em trocas, né, e conhecimento. Acho que foi muito importante para as pessoas que estão assistindo e para quem vai assistir depois, que vai ficar aqui gravado. Terça-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui. Vista o seu pijama e venha passar com a gente 1 hora falando sobre link building. É polêmico. Vai ter muita coisa boa. Inclusive, eu queria... Posso dar um spoiler, produção? Sim! Spoiler? Pode? Sim. Black Hat! Vai ter Black Hat no assunto, vai ter. E a gente vai falar aqui sobre link build de todos os lados. Isso que é importante. É democrático, é para a gente falar sobre tudo, sobre todos os pontos de vista, exatamente para a gente construir uma comunidade aí não tóxica, uma comunidade de troca, uma comunidade que se ajuda. Inclusive, aí, tá vendo? Ó, o chat conecta com emprego, tá? Então, participem das lives do SEO de Pijama, quase que isso. Participe, que é quase um classificados aí, as antigas das páginas amarelas. Eu não sou tão velha assim, tá, gente? Mas eu sei que existia, tá? Não vem botar na minha conta essa, não. E é isso, beijo para vocês. Acessem aí, comprem os artiguinhos de SEO de Pijama, né? Entre nessa com a gente. Em breve eu acho que tem que ter pijama, viu? Alô, Natasha, SEO News, lojinha, vamos fazer pijama também, que é super interessante. Eu acho que a galera vai querer e vai gostar. E é isso, até a próxima. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.